Boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração no dia que se chama hoje. É com muita alegria que eu venho gravar mais esse vídeo devocional. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Continuamos firme e forte na leitura bíblica anual, leitura bíblica diária. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o maná. E isso é muito legal porque quando a gente entende que a palavra de Deus é o nosso alimento e que Deus espera que nós, o seu povo, nos alimentemos todos os dias com esse pão, que é o maná que desce do céu, que representa o próprio Jesus, a palavra de Deus, então a gente vai ver que o Senhor espera que nós venhamos nos alimentar da palavra todos os dias. Não adianta eu vou aqui ler um monte e amanhã eu não preciso ler, eu posso ficar 2 dias sem ler. Não! Hoje nós vamos falar sobre o maná e o que Deus esperava do povo de Israel com relação ao maná. E nós vamos associar isso também ao alimento que é a palavra de Deus. Estamos obedecendo a Deus quando lemos a Bíblia todos os dias. Quero até focar quando eu chegar lá no maná, a cada manhã. Deus esperava, gente, que a cada manhã as pessoas fossem recolher o maná. Mas nós vamos chegar lá. Ontem eu não falei sobre o capítulo 13. Boa tarde, Pati. Seja bem-vinda, Jesus te abençoa. Ontem eu não falei sobre o capítulo 13, gente, porque eu confundi a leitura. Eu achei que era até o 12. Mas aí, hoje, falando um pouquinho sobre o capítulo 13, eu tô falando isso porque lá na frente a gente vai entender algumas coisas específicas da história do povo de Deus. Deus, a partir do dia que ele instituiu a Páscoa e que ele libertou o povo do Egito, ele instituiu uma lei. Todo primogênito, boa tarde, minha querida, todo primogênito é do Senhor. Todo macho primogênito, não apenas dos animais, mas também das famílias. No seu caso, Patrícia, o Miguel, seu primogênito, ele seria consagrado ao Senhor. E aí, se aquele primogênito dos animais deveria ser sacrificado, mas é claro que Deus não pede sacrifício humano, né? Muitas pessoas até confundem isso, porque Deus pediu o sacrifício ali de Isaac, de Abraão, filho de Abraão, mas era um apontamento para Jesus, tanto que a gente vê que Deus nem deixou Abraão sacrificar de fato o filho dele, né? Mas aí o que acontecia? Para pagar pelo primogênito de cada família, as pessoas deveriam dar ou um cordeiro ou um cabrito. Isso é muito importante, gente, porque Deus esperava uma oferta. Aquelas pessoas eram do Senhor. Elas representavam esse êxodo. Êxodo significa saída, né? Quando a gente fala até na história, como tem sido o êxodo do Brasil, como que tem sido a saída das pessoas, como que tem sido essa migração, né? Êxodo significa saída. Então, para lembrar que o povo de Deus foi liberto das mãos da escravidão, das mãos de Faraó, Deus estava instituindo essa lei. Os primogênitos são meus. Mas Deus não queria sacrifício humano. E, gente, sempre apontando para Jesus. A lei de Deus, nós vamos chegar em Levítico daqui a pouco e nós vamos ver Jesus em tudo. Eu creio que o Espírito Santo vai nos revelar o mais profundo daquilo que está na lei e nós vamos ver Jesus em tudo. Mas aí, então as pessoas, para poder, por exemplo, o meu primogênito é o José, um primogênito homem, né? Mesmo que ele seja o mais novo, ele é o meu primeiro homem, filho homem. Então eu deveria consagrá-lo ao Senhor. Mas eu não iria sacrificá-lo, eu pegaria um cordeiro e eu sacrificaria aquele cordeiro ou cabrito, consagrando ali o meu filho ao Senhor Jesus. Hoje eu falo Senhor Jesus, né? Mas nessa época nós não falaríamos Senhor Jesus, nós estaríamos nos referindo a Yavé, que é Deus, como Deus se revelou a Moisés ali na sarça ardente. Nessa versão que eu tô lendo, que é a nova versão transformadora, não fala Yavé, fala Javé, mas é a mesma coisa, né? Nós nem sabemos como é a pronúncia desse tetagrama. Nós falamos Yavé ou Javé, mas essa pronúncia, ela se perdeu, né? Hoje nós não sabemos a pronúncia do nome de Deus, como Deus se revelou ao povo dele. Mas aí a gente pode falar assim, Javé ou Yavé, ou Jeová, né? Mas enfim, gente, aqueles filhos eram pertencentes a Yavé. Eu acho que eu acabei de escutar um trovão, o que é ótimo, porque chuva é bênção. Gente, Deus fala muito no capítulo 13 que era necessário que o povo explicasse aos seus filhos como Deus com mãos poderosas,
com forte mão, libertou o povo do Egito. Gente, Deus, ele é maravilhoso. Ele fala, expliquem aos seus filhos como Deus tirou vocês do Egito com suas poderosas mãos. Deus está sempre lembrando o povo dele. Vocês não saíram de onde vocês saíram por causa de vocês mesmos. Não foi pela sua coragem, pela sua força, pelos seus dons, porque você é muito inteligente. Você só saiu de onde Deus te tirou. Porque Deus, com suas poderosas mãos, te livrou e mudou a sua sorte. Deus estava deixando claro para o povo dele: não se esqueçam, vocês não foram libertos do Egito porque eram bonitinhos, porque eram bonzinhos, porque eram educados, porque eram gentis, porque vocês eram sortudos. Não, o Deus de vocês os livrou da mão de Faraó e com forte mão os libertou do Egito. E aí, gente, uma coisa interessante, olha aqui, versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo fala que quando o faraó, por fim, depois da morte dos primogênitos do Egito inteiro, aconteceu, o faraó, por fim, deixou o povo sair. Sabe o que Deus diz? Que ele não conduziu o povo para Canaã para o caminho mais curto, pela estrada principal. Imagina aqui que Canaã está aqui e o povo está aqui no Egito. Existia um caminho mais curto que o povo iria direto para a terra que Deus os daria, que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz que Deus não os conduziu pela estrada principal, embora fosse o caminho mais curto, porque Deus falou assim: se eles veem a guerra, se eles enfrentarem uma batalha, eles vão desanimar, porque não estão preparados. Eles não estão preparados. Este não é ainda um exército. Eles não estão preparados para a guerra. Se eles verem a guerra, eles vão desanimar. Eles vão mudar de ideia e vão voltar para o Egito. Então, o que Deus fez, gente? Deus fez com que o povo desse uma volta e passassem pelo deserto. Olha só, Deus tem um caminho mais rápido para o lugar da promessa. Mas muitas das vezes nós vamos ter que dar uma volta no deserto. Por que a gente vai ter que dar uma volta no deserto, gente? Para o preparo. Porque se o povo de Deus visse a guerra em Canaã despreparado para a guerra, eles iriam desfalecer. Eles iriam desanimar. Então Deus leva eles para o deserto, porque Deus os treinaria no deserto. Entenda que o que você está passando não é por que Deus está permitindo isso, gente? Eu estou tentando, eu estou obedecendo, eu estou no caminho. Por quê? E Deus está mostrando na palavra dele que não é porque você não está no caminho que ele não vai te guiar para o deserto. O nosso Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ficou 40 dias, gente, em jejum. Foi tentado pelo diabo, mas ele venceu no deserto. Ele venceu. Ele venceu cada uma das suas tentações, ele venceu as provações e ele foi aprovado. Infelizmente, a maior parte, praticamente todo o povo de Deus que foi guiado para o deserto, morreu no deserto por desobediência e incredulidade. Mas o nosso Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, foi para o deserto e triunfou no deserto. Se Deus está te guiando no deserto, entenda, Deus está te preparando para o tempo de cumprimento da promessa. Não tenha medo, não desespere, não se apavore, permaneça firme e fiel, porque aquele Deus que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Não desanime. Às vezes pode ter alguém vendo esse vídeo depois, ou até mesmo agora, começou o processo de conversão, tá no caminho certo, tá fazendo as coisas certas e as coisas pioraram. Lembra que eu falei sobre isso num vídeo atrás? Aí quando Moisés chegou para falar com o faraó, que era para libertar o povo, o faraó piorou a opressão. Quando a gente está prestes a viver o plano e o propósito de Deus, muitas das vezes nós vamos ser levados a um nível mais difícil. Como quando a gente tem que vencer um chefão para passar de fase. Mas se nós colocarmos nossa confiança no Senhor, Ele nos dará vitória. Vai passar, gente. Deserto passa. Deus não nos criou para viver no deserto. Deserto passa. Deserto é para provar, para treinar, mas vai chegar à terra prometida, desde que você permaneça fiel. E eu acho tão maravilhoso, gente, que eles levam o osso de José, né? José foi fiel, ele teve fé para crer que o povo iria ser liberto do Egito, e de fato o povo foi liberto e levou os ossos dele, tirou os ossos dele do Egito. E aí no final do capítulo 13 fala que Deus ia diante deles. Você não tem que ir sozinho.
Às vezes você tá assim, ai, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão sozinha, eu não vou dar conta, a batalha é muito grande. Deixa eu te falar, você não está sozinho, você não está sozinha. Deus ia adiante do povo dele. E o Deus que a gente serve é o mesmo, Yahvé é o mesmo, é o Senhor. É o mesmo que se revelou a Moisés, é o mesmo que guia o seu povo na terra no ano de 2025, guiará eternamente até que venha o reino de Jesus. Durante o dia, ele colocava uma coluna de nuvem. Porque, gente, o deserto é a escola, né, Jéssica? Meu Deus! É a escola do Senhor, gente. Não é fácil, mas é necessário, né? Gente, o Senhor ia diante deles. No deserto, a areia, ela tem uma capacidade de esquentar muito rápido e de esfriar muito rápido. Então, qual que é a condição climática do deserto? De dia é muito quente, mais de 50 graus, muito quente. De noite é muito frio, tipo assim, é 8 ou 80. De dia o sol é escaldante, de noite o frio é congelante. Então, o que que acontece? Deus ia diante do povo deles. De dia, Deus colocava uma nuvem na cabeça deles, que os guiava. Aleluia. Deus colocava uma nuvem. E de noite, tinha uma coluna de fogo. O que Deus está falando? Para cada uma das suas necessidades, eu terei o suprimento necessário. O problema é o calor, eu vou colocar uma nuvem. O problema é o frio, eu vou fazer uma coluna de fogo. Esses dias estava tendo aquele fogo, aquele incêndio na Califórnia, nos Estados Unidos, e eu vi um vídeo de um furacão com fogo. Era um furacão, eu não sei o nome científico, mas era um furacão, e nesse furacão tinha o fogo ali, né, as faíscas. E aí, na hora, o Senhor me fez lembrar. Falei, Senhor, será que é isso que o Senhor fez no deserto? Um furacão com fogo? Gente, de dia tinha uma nuvem e de noite tinha uma coluna de fogo para aquecer o povo. Deus está cuidando de você. Você está no deserto, às vezes é difícil, tem choro, tem tristeza, tem angústia, tem dor, tem calúnia, tem enfermidade, e a gente tá lá e tá difícil, às vezes a gente se sente como se arrastando, mas se você parar e pedir ao Espírito Santo para abrir os seus olhos, Deus vai te mostrar como Ele está com você em todo o tempo. E de dia com uma nuvem, de noite com a coluna, Ele está com você. E Ele vai começar a te mostrar os livramentos, Ele vai começar a te mostrar as provisões sobrenaturais, Ele vai te lembrar como Ele não te abandonou no deserto. Mas aí o coração do faraó mudou de novo e ele falou, não, gente, o que a gente fez? Libertamos aquele povo, vamos correr atrás deles, vamos atrás deles. E a Bíblia diz que eles os perseguiram. E Deus falou, não precisa preocupar, Moisés, tudo faz parte do plano. Meu plano não mudou, tá tudo certo, viu? Tá tudo encaminhado, é isso mesmo. Nos episódios da série de Deus para nossa vida, gente, a sinopse já tá tudo estabelecida já. Nada sai do controle de Deus. Deus avisou Moisés, ele vai te perseguir, mas tudo isso é para eu mostrar a minha glória. Tá? Tudo que você tá passando é para Deus revelar a glória dele. Para sua casa, primeiramente, para sua família e também para todo o povo. Todo o povo que crê e que não crê. Porque Deus queria revelar a glória dele pro Egito, para que eles conhecessem ao Senhor. E aí, gente, olha o que aconteceu. Esse versículo 6 do capítulo 14 me faz estremecer. Faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Estamos falando de um povo forte, que eram os egípcios daquela época. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra. Os melhores. Imagina, gente, é como se Brasil fosse lutar contra os Estados Unidos. E aí vem os Estados Unidos contra o Brasil. Nós que somos um povo assim, diante da potência dos Estados Unidos, nós somos um povo muito pequeno. Vem os Estados Unidos com seus melhores, sua potência bélica mais forte, seus carros de guerra, seus mísseis, seus não sei o que, não entendo de guerra, mas seria assim desproporcional como uma batalha dessa, Brasil versus Estados Unidos, potência mundial, maior potência mundial. O povo do Egito perseguiu o povo de Deus com 600 dos melhores carros de guerra. Agora você imagina, Deus guiou o povo até a frente do mar. E o povo está aqui agora, de frente para o Mar Vermelho. Os egípcios vindo atrás dele com o melhor dos seus carros de guerra. Imagina o que passou no coração daquele povo, gente. Servir a Deus é a melhor coisa que tem na vida. Mas eu vou te falar, vai requerer fé da nossa parte. Não vai ser fácil. Nós não vamos poder andar por vista.
Não vai dar para você andar pela circunstância, vai ter que andar por fé. Porque imagina você agora, no meio do povo de Deus, na frente tem um mar enorme, profundo, gigantesco. Atrás, Faraó com um exército forte e poderoso. E agora? E aí Moisés fala para eles, gente, presta atenção. E eles ficam preocupados. Eles começam a questionar. Por que você não tirou do deserto, Moisés? Pra gente morrer aqui. Desculpa, por que você não tirou do Egito? Pra gente morrer no deserto. E aí sabe o que acontece? Moisés fala para eles, não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará. Fica firme aonde Deus te colocou e veja o livramento que Deus vai dar por vocês. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Deixa eu te falar uma coisa, essa guerra não é sua. Para de querer lutar com suas próprias forças. Para. Às vezes a gente tá lá tentando, porque eu consigo, eu corro atrás do recurso, eu corro atrás do que é necessário. E Deus tá falando, para de correr atrás. O Senhor lutará por vocês. Essa guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Moisés está falando, não tenham medo, permaneçam firmes, porque Deus lutará por vocês. E Deus fala, Moisés então vai clamar a Deus, e Deus fala, por que você está clamando? Diga ao povo que marche, se posiciona, já anda como se fosse, entendeu? A Bíblia diz que Abraão creu antes de existir, porque ele sabia que Deus dá existência àquilo que não existe. Se Deus já te deu uma palavra, já viva como se ela tivesse acontecido. Deus falou com você assim... Gente, deixa eu só pôr meu celular no silencioso aqui, porque tá... Isso. Não, agora. Gente, se Deus falou que você vai ser mãe, você já começou a comprar as roupinhas? Deus falou que vai te dar uma casa própria. Você já... O que você tem feito para que isso, de fato... Para mostrar que você, de fato, crê? Deus falou que você vai ser um grande ministro do evangelho. Você já tem se preparado? Você tá lendo? Tá estudando? Deus falou que vai usar a sua voz. Tá fazendo aula? Sabe? Deus tá falando, vocês estão clamando a mim? Marcha. É no mover. Enquanto você se move, que as águas abrem. Vocês entendem? Gente, isso é muito forte. Eu não tinha pensado nisso. Enquanto eu tô falando, Deus vai entregando as coisas. Vocês estão só orando. Deixa eu te falar. Por que você tá me clamando, Moisés? A vitória já é sua. Então você já tá no lugar que você tem que estar. Você não tá em desobediência. Você tá fazendo o que eu tô mandando fazer. Então só anda. Marcha. Vai de encontro ao que Deus já falou que é seu. Deus falou que é seu, então vai. Já age como se fosse, que a vitória é sua. O povo então fez isso. Moisés tomou a vara, estendeu o cajado e as águas do Mar Vermelho se dividiram, viraram duas paredes. E o povo passou pelo Mar Vermelho, gente, com a terra seca. Eles sequer molharam os pés deles, porque Deus havia lutado por eles. E Deus lutou tanto por eles que a nuvem que ia seguindo, que ia na frente, agora passou para retaguarda. A Bíblia diz, Deus é aquele que vai na frente e na retaguarda. Deus é aquele que vai à sua frente e à sua retaguarda. E aí, Deus, a nuvem que ia na frente agora está atrás. E essa nuvem que agora, olha que interessante. A nuvem para o povo de Deus trazia luz, mas para os egípcios trazia trevas. É por isso que Deus é um Deus temível, porque para aquele que crê, ele é maravilhoso, soberano, Deus que honra os seus. Mas o mesmo Deus que abençoa aqueles que estão com ele é o mesmo Deus que faz justiça àqueles que não estão. Essa conversa de Deus é amor, Deus ama todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus. João 1. E todo aquele que nele crê, fez dele, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem crê em Jesus, quem confessa Jesus, quem anda em obediência. Porque para um povo a nuvem dava luz e para o outro a nuvem era trevas. E aí, gente, agora o Deus começou a lutar para o povo dele. O povo dele só tá andando, ó. Imagina o povo só atravessando o mar. Eles tiveram que levantar a mão para fazer alguma coisa? Não, nada. Deus começou a trazer escuridão,
confusão. Olha aqui, Deus causou grande confusão entre eles. Deus travou a roda dos carros. Aqueles carros que eram os mais fortes, sabe? Aquele carro poderoso, não tava conseguindo andar, tava travando, tava ali empacando no meio do Mar Vermelho. As águas, e aí, cadê onde eu tava? Dificultando a sua condução. Os egípcios, caiu a ficha deles. Gente, Deus tá dando vitória pro povo de Israel. E eles começaram a gritar: fujamos! O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Presta atenção, Deus luta por nós. E Ele atrapalha os planos do inimigo, gente. Quando eu falo inimigo, eu não quero referir a pessoas, mas infelizmente se tiver alguma pessoa usada pelo inimigo para te parar, entenda, por você ele vai facilitar, pro outro ele vai dificultar. Ele vai dificultar, a gente só tem que estar, caminhando no processo. Caminhando no meio onde Deus colocou a gente para caminhar, que no caso aqui era o Mar Vermelho. Caminhe, se posicione, ande, marche. Deus lutará por você. E aí, quando o povo acabou de atravessar, Moisés estendeu o cajado e as águas voltaram e cobriram os egípcios. A Bíblia diz que o povo de Deus via os cadáveres na praia dos egípcios. Do povo de Deus ninguém morreu, mas dos inimigos do povo de Deus, eles ficaram ali, estendidos na praia, mortos. Isso tem que causar temor no nosso coração, gente. E a chuva tá chegando aqui. Glória, tá chovendo aí, gente? Quem tá aí vendo, me fala se tá chovendo. Ai, gente, e aí a primeira vez que a palavra cântico é mencionada na Bíblia aparece. Capítulo 15 de Êxodo fala que Moisés e o povo de Israel entoaram um cântico. Gente, cântico, o que é cântico? A primeira vez que é mencionada na Bíblia essa palavra é aqui e significa louvor a Yahvé. Cantar não é falar pra Deus: eu sou tão importante para ti, sou mais importante do que ti. Tem até uma música que eles fizeram com inteligência artificial, que é basicamente o que as pessoas querem ouvir. Deus vai fazer, Deus vai me dar, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, eu sou muito importante. O cântico que Moisés cantou para Deus aqui, gente, era um cântico de louvor. Olha o que ele falou, separei algumas coisas aqui. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é o meu salvador. A mão direita dele despedaça o inimigo, tua mão é gloriosa em poder, na grandeza da tua majestade, o Senhor derruba o que se levanta contra ti. Quem é Deus semelhante a ti? Tu és glorioso em santidade, temível em esplendor, o autor de maravilhas. E isso é louvor. Tá chovendo aí, Jéssica? Então vai chegar aqui, tá chegando, gente. Amor, põe as roupas pra mim. Tá chegando a chuva, minhas roupas estão no varal. E aí a profetisa Miriam começa a dançar. Gente, dança também é pro Senhor, não tá errado a gente dançar pra Deus. Usa seu corpo, usa os instrumentos. Ela usou o tamborim. Usa tudo que Deus te deu para o louvor da glória dele. Usa o que Deus te deu para o louvor da glória dele. E aí começa o primeiro problema, gente, que é o povo sai do Mar Vermelho e chega num lugar que não tem água. Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas, por volta de 3 milhões de pessoas, e não tem água para beber. E aí eles começam a reclamar e se queixar contra Moisés. Cuidado com a reclamação. A Bíblia é muito clara que Deus não gosta quando nós murmuramos. Por quê? Porque quando a gente murmura, a gente está basicamente falando assim: Deus, eu não gosto do jeito que o Senhor está fazendo, que o Senhor está escolhendo a minha vida, a minha história. Eu não gosto do jeito que o Senhor decidiu que eu deveria viver essa etapa da minha vida. Eu não concordo da minha cabeça, o Senhor está errado. Quem somos nós, gente? Eles tinham acabado de ver o Mar Vermelho se abrir, gente. Nós somos tão rápidos para esquecer do que Deus fez na nossa vida. Vem o primeiro problema, a gente começa a murmurar. Deus rejeita a murmuração. Cuidado, que nós tenhamos cuidado, porque dos nossos lábios tem que sair louvor e gratidão. Quando a gente murmura, a gente perde o coração de Deus e se afasta das promessas. Saia dos nossos lábios a murmuração. Mas aí Deus fala assim: gente, não precisa reclamar. Deus então julgou, fez com que Moisés, falou para Moisés que ele deveria jogar na água um pedaço de madeira, e a água se tornou, que era amarga, se tornou doce. Se Deus é capaz de fazer um mar se abrir e levantar 2 paredes para o povo passar em terra seca, ele é capaz de transformar a água amarga em doce. Só que ele está treinando o povo.
Ele está treinando, ele está falando assim, gente, quando vocês chegarem na terra de Canaã, vocês não vão conseguir sozinhos. Se vocês chegarem numa batalha, vocês têm que pedir minha ajuda. Vocês têm que clamar pela minha ajuda. É assim na minha, na sua vida. Quando você chegar diante de uma coisa difícil, é uma enfermidade, é uma tristeza, é uma briga na família, não importa o que seja, peça minha ajuda. Pare de tentar sozinho com seus argumentos, com suas estratégias, de procurar no Google que essa enfermidade, o que é? Como resolver? A gente é tão rápido para murmurar e para buscar recurso em outros lugares. Quando Deus está falando, eu estou treinando vocês. Precisou, me chama. Moisés clamou e Deus transformou a água amarga em água doce. E aí Deus faz uma promessa para o povo de Moisés, que é o povo de Deus. Lembra que nós somos o Israel de Deus através de Jesus. Então toma posse dessa promessa. Se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo os seus decretos, eu não os farei nenhuma das doenças que eu permiti que viesse sobre os egípcios. Nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito virá até vocês, porque eu sou o Senhor que te cura. Recebe isso em nome de Jesus. Eu sou o Senhor que te cura. O Senhor é o Deus que te cura. O Senhor é o Deus que nos cura. É Jeová Rafá. A doença que veio para os egípcios não virá sobre o povo de Deus. Então, quando nós estivermos enfrentando qualquer dessas enfermidades, a chuva chegou, gente. Entenda, Ele é o Deus que nos cura. Eu tomo posse dessa promessa, que você venha tomar posse dessa promessa também. Amém? Gente, tem o capítulo 16 que é para falar sobre o maná, mas eu vou deixar para falar sobre ele amanhã. Ele é muito forte e eu queria gastar um pouquinho mais de tempo sobre como nós devemos gastar tempo buscando a Deus todos os dias pela manhã. E como tá começando a chover e vai ficar alto também, eu vou deixar para falar isso amanhã. Eu agradeço a todos que entraram, que ficaram até o final, todos que vão assistir esse vídeo também até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã, se Jesus permitir.